Seguindo a linha do que a gente falou ontem, que foi sobre o reino de Gana, a gente está estudando aqui os reinos e impérios africanos da Idade Média. Hoje é dia do maior deles, em relação à extensão territorial. A gente vai falar hoje sobre o Império do Mali. É isso mesmo, algumas pessoas vão até confundir com algumas coisas do reino de Gana, mas a gente está aqui para ajudar para não confundir. Tá bom? Então, lembrando que essa aula é uma aula tranquila, mas é uma aula que a gente faz um modelo, uma espécie de mapa mental que eu deixo aqui na descrição para vocês, eu apresento na aula, para quem está chegando agora no canal não sabe, e você pode baixar e utilizar como você quiser. Se você quiser reproduzir, se você quiser imprimir, se você quiser deixar digitalmente, se você quiser utilizar como ideia, fica à vontade, se a gente está disponibilizando é para isso mesmo, é para ajudar vocês nos estudos, entrar na universidade, adquirir mais conhecimento. Eu também estou aqui sempre adquirindo mais conhecimento. Então, sem enrolação, vamos lá para a imagem da nossa aula. Nós temos aqui, opa, eu só tenho que voltar aqui ó, para ficar mais bonito. Isso, aí sim. Vocês já pegaram, eu já deixo na descrição, e assim eu também vou vendo quais são os principais passos, né? Então vamos primeiro localizar aqui o Império do Mali, no espaço e no tempo. Durou menos tempo do que foi o Reino de Gana. O Reino de Gana, para quem assistiu a aula de ontem, o Reino de Gana durou quase 1000 anos, né? Quase 1000 anos de existência. E ele acaba justamente com a ascensão do Império do Mali. É porque a região do Reino de Gana foi dominada pelo império, por um novo império, que é o Império do Mali. No espaço, no tempo de 1235 depois de Cristo, então a gente já está no período de baixa Idade Média e vai até a Idade Moderna, 1670. Isso é muito importante saber, tá? Ele pega o período de baixa Idade Média, só que o declínio do Império do Mali se dá justamente por conta da Idade Moderna, e a gente vai ver isso aqui. A gente está lá entre os rios Níger e Senegal, ao sul do deserto do Saara. Então também é importante destacar isso, porque é uma região muito próxima do que era o Reino de Gana, tá bom? E a capital é Niani. Aqui não está mostrando a capital, mas eu indico ela aqui para vocês. Ela está mais ou menos aqui. As pessoas vão confundir a capital do Império do Mali com essa cidade aqui, que é Tombouctou, que ela tem uma importância intelectual para o Império do Mali. A gente vai ver isso hoje. A capital está mais ou menos aqui. Agora, vou destacar outra coisa aqui importante, porque as pessoas, para quem assistiu a aula ontem, deve ter pensado assim: poxa, mas aí não é a região do reino de Gana? O reino de Gana, que não teve um crescimento exponencial, um crescimento territorial, por isso era um reino e não um império, ele foi, de certa forma, dominado por vários grupos no seu final, e o último foi o Império do Mali, que dominou a região. Então o reino de Gana, ele seria mais ou menos aqui. Tá vendo Kumbi-Salé? Kumbi-Salé era a região do reino de Gana. Era mais ou menos isso. Reparem que o império é toda essa área verde. O reino de Gana era esse amarelo aqui, que ele acabou justamente dando ascensão ao Império do Mali. Tá bom? Então, já deu para entender aqui, né? Vamos falar de política. E aí, quando a gente fala império, eu sempre ensino isso para vocês. Política, centralização política. Então, você tem a centralização político-administrativa nas mãos do imperador, do rei ou do imperador. Tem vários, assim, ao longo da história. O mais importante vai ser esse cara aqui, é o Mansa Musa. O Mansa Musa, a gente vai ver um pouquinho da importância dele. Ele é o mais lembrado quando se fala em Império do Mali. Ele governou lá, imperou no Império do Mali, de 1312 a 1337. Por que a importância de Mansa Musa? Porque é ele que vai fazer os contatos mais fortes e próximos com o islamismo. Volta para o mapinha para mim, por favor. Vou aqui riscar agora. Em azul, o islamismo habitava basicamente toda essa região aqui que a gente tem ao norte aqui, tá? Deixa eu apagar, porque senão vai pegar texto nosso lá, mas essa região, por exemplo, quando a gente fala aqui, ó. Ó, que chique. Vamos colorir. Essa região, ali você tem o Islã, né, que vem desde a Península Arábica. A gente tem aula aqui sobre islamismo, fala desse crescimento.
O Mansa Musa, ele vê a importância do islamismo para a região, do crescimento do chamado Império Islâmico dos califas, e ele passa a fazer trocas comerciais com o Império Islâmico. Olha só, em 1324, ele peregrinou a Meca. Se ele peregrinou a Meca, ele fez um trajeto que foi até a Península Arábica, então é demorado, é longe, certo? E a peregrinação à Meca é feita pelos fiéis. Há uma rede de comércio em volta disso. A peregrinação não é só por questão de fiel, mas como eu falei para vocês, existe todo um processo comercial em cima disso. Meca, a cidade mais importante para a história do islamismo, seguido aí de Medina e Jerusalém. Certo? Então ele peregrinou a Meca com cerca de 15 mil homens, 100 camelos, levando, ouro. Se vocês lembrarem da aula, também volto aqui ao Reino de Gana, vocês lembram que o ouro era das principais, além do marfim e tal, mas o ouro era a principal fonte, né? E muita coisa sobrou ainda desse ouro, porque no Reino de Gana o ouro ficou escasso, mas no Império do Mali, como ele era maior, você tinha outras regiões, outras minas para exploração. Levando ouro para os califas islâmicos, certo? E ele trouxe consigo intelectuais islâmicos que são extremamente importantes, que fundaram mesquitas durante o Império do Mali. Ou seja, você já está entendendo que há um processo de islamização do Império do Mali. Então, se a gente vou falar de religião aqui, religião islâmica, através de Mansa Musa. Então, fundaram mesquitas e fundaram a Universidade de Sancoré, na cidade de Tombuctu. Então, você tinha uma universidade ali. Na nossa thumb, se eu não me engano, a gente colocou a imagem da universidade. Aqui é o mapa mental, a gente não vai ficar colocando 300 mil imagens, tá? Mas vocês podem procurar a Universidade de Sancoré. É típica, arquitetura típica do Império do Mali, tá bom? Então você tem essa relação comercial, que é uma relação política também, tá bom? Vamos seguindo aí. O que mais que a gente tem? A economia já deu para ter uma base da síntese econômica do Império do Mali, né? Você tem comercialização de cavalos e camelos, também dromedários, né? Produção de sal, extração de ouro, lógico, a gente falou isso aqui. E você tinha comércio de escravizados que eram capturados em guerras. Aqui é importante destacar, tá? Importante destacar que, como se trata de um império para poder crescer e aumentar o seu território, há um processo de conquistas em outras regiões, certo? Então, beleza, a gente já entendeu que é um processo de conquistas em outras regiões. Para conquistar outras regiões, muitas vezes se recorre à ação violenta, se recorre à guerra. Recorrendo à guerra, aqueles derrotados em guerra, eles que não aceitam a dominação, muitas vezes são escravizados pelo Império. Tá bom? Então, são escravizados de guerra. Mas você tem outras coisas também que são muito importantes, como, por exemplo, a produção de noz de cola, de onde se extrai a cafeína para a produção de chás, que vai ser muito importante para o Império do Mali e também para exportação desse chá para outras regiões, até a Península Arábica, por exemplo. Então você tem uma economia bem diversa, é uma economia bem ampla, bem diversa. A centralidade vem no ouro, certo? Naquele período, mas ela é bem diversa. Só que todo o império que a gente viu até hoje na história, ele tem o seu declínio, né? Nada é eterno. E como que se dá esse declínio? Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? Que é um mapa mental mais simples aqui, mas dá para entender bem. E se dá justamente por causa da Idade Moderna? Ora, só por causa de um tempo? É porque o que caracteriza, uma das primeiras características que a gente tem na Idade Moderna, gente? Fala para mim. A ascensão, a formação dos Estados Nacionais modernos. E esses Estados Nacionais modernos, o primeiro, vocês lembram, lá no século XIV ainda, que era Portugal. Quando o Reino de Mali o Império do Mali estava se formando, Portugal também estava se formando enquanto Estado Nacional.
o Império Lusitano, certo? Primeiro Portugal, depois Espanha, depois a gente vai ter França, Holanda, Inglaterra, mas foca em Portugal, que vão iniciar o processo de expansão marítima e comercial, certo? Na expansão do processo, na expansão marítima e comercial, se vocês lembrarem das nossas aulas que a gente tem aqui no canal sobre expansão marítima e comercial, vocês vão lembrar que Portugal queria chegar até as Índias, na verdade até o Oriente, né? Que eles chamavam de Índias, mas eles não passavam pelo mar Mediterrâneo necessariamente por conta de duas coisas. Porque passar pelo mar Mediterrâneo você tinha que ter muito mais esforços, porque o mar Mediterrâneo era uma porção de água, logicamente, para eles, mas para chegar às Índias, eles precisavam, inclusive, ter uma região parte por terra. E eles queriam fazer comércio, principalmente de especiarias. E por terra é mais difícil, a navegação marítima é mais fácil, é mais eficiente para aquele período. Até hoje, né? Muitas vezes. E também porque as cidades italianas, aí remete à nossa aula de cruzadas, elas dominavam comercialmente o mar Mediterrâneo e Portugal teria que pagar impostos. A saída de Portugal para poder chegar às Índias é a chamada navegação de cabotagem. É o contorno do continente africano até chegar no continente asiático. E para contornar, Portugal estava aqui em cima, certo? Para contornar, Portugal fazia isso. Ó. Essa região aqui que a gente está falando, tá? Essa região que a gente está falando chama Cabo do Bojador. Essa região foi contornada por Portugal em 1436. Décadas antes da chegada no Brasil, para tentar chegar às Índias. Depois contorna o Cabo da Boa Esperança, que é o Cabo das Tormentas, né, por Bartolomeu Dias. E tudo que Portugal fosse passando por aqui, ele ia conquistando, abrindo feitorias, abrindo rede de comércio. Quando a gente fala conquistando, não precisa ser só no ponto de vista político, mas é conquista no sentido também comercial. Mas faziam guerra também, se fosse preciso. E olha onde que está o Império do Mali. O Império do Mali está na costa oeste africana. Então, o domínio de Portugal na região, com armas de fogo, com aparato mais tecnológico, e aqui a gente não está comparando sociedades de melhor ou pior, que eu sempre ensino isso para vocês, que a gente não fala na história, a antropologia é muito importante para isso, a sociologia, nem melhor nem pior, e sim diferente, mas do ponto de vista tecnológico, mais avançado para a época, a gente tem o quê? Portugal arrancando o Império do Mali, dominando parte, tomando conta das redes comerciais do Império do Mali, escravizando pessoas do Império do Mali para serem levadas para atividades econômicas de Portugal e depois, com a conquista da América, para serem escravizadas na América, no Brasil, em outras regiões também que eles enviavam também. Os comerciantes, eles tinham uma rede ampla de comércio de pessoas escravizadas. Além do que você tem revoltas internas dentro do Império por conta da centralização política. Não vai achando que era tudo mil maravilhas lá dentro. Todo mundo vivia feliz. Não, existia exploração, existia escravização de pessoas ali dentro. Você tinha uma centralização nas mãos do Mansa Musa. Você tinha uma centralização nas mãos de qualquer imperador que fosse. Mas o Império do Mali ele decai por problemas internos e também pela ascensão dos estados nacionais, característica da Idade Moderna. Então a queda se dá por conta disso. A queda desse império, desse poderoso império que foi durante pouco tempo, mas parte da Idade Moderna até, da Idade Média, do final até a Idade Moderna, se dá por conta principalmente da ascensão de Portugal enquanto Estado Nacional. Tá bom? Então é isso. É uma aula curta, eu sei, mas ela é uma aula, eu diria, eficiente aqui para a gente entender um pouco mais da história do mundo, da história medieval, da história moderna, dessa relação com o islamismo. Portugal foi devastando tudo depois ali que você tinha. Portugal era o grande império, né, da Idade Moderna, era a grande força, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham curtido. Não deixe de baixar esse conteúdo que eu coloquei aqui para vocês, que é bem simples, mas ele é bem didático e bem prático. E também não deixem de dar um comentário, uma crítica, uma sugestão, uma mensagem de carinho, porque o engajamento é muito importante. A gente está nessa reta aí, quase chegando a 1 milhão de seguidores aqui, e esse é o nosso grande sonho aqui no YouTube, tá bom? Vou ficando por aqui.
Eu amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!